Oi, está começando o 14º episódio do 451 MHz, o podcast para quem lê até com os ouvidos. Eu sou o Paulo Werneck, editor da revista 451. 2 vezes por mês, a gente conversa aqui com autores, críticos e leitores sobre os livros mais legais que acabaram de ser publicados no Brasil. Hoje nós vamos falar sobre manuscritos, colecionadores de papéis antigos, arquivos públicos e privados. E também vamos falar sobre liberdade e autoritarismo, que é o tema da nossa capa da edição de março. Esse episódio tem o apoio da Companhia das Letras, que lança nesse mês o romance O Que Ela Sussurra, de Noemi Jafé, uma das autoras mais originais da literatura brasileira contemporânea. O novo livro da Noemi é sobre a história real de Nadezhda Mandelstam, uma jovem russa que guardou na memória os poemas de seu marido morto pela censura soviética, para evitar que fossem apagados da história. E foram essas as versões que chegaram aos nossos dias. A partir da história real de Nadezhda e Ossip, Noemi Jafé constrói um romance envolvente e único sobre o poder do amor, as agruras da repressão e, sobretudo, sobre o desejo feminino e o seu constante apagamento. O lançamento de O Que Ela Sussurra, da editora Companhia das Letras, está marcado para o dia 31 de março. No primeiro bloco desse episódio, a gente teve uma conversa ótima com 3 maníacos por papéis. Eu convidei o Pedro Corrêa do Lago, que é conhecido pela sua enorme coleção de manuscritos, e agora está chegando num livro que parece ser o mais importante sobre a coleção dele, saiu pela editora Taschen, chama-se A Magia do Manuscrito. O que eu coleciono hoje são cartas ou manuscritos ou peças que têm alguma adição manuscrita que tem um significado muito importante. Eu convidei para conversar com o Pedro a repórter, editora e tradutora Mariana Delfini. A Mariana, além de ser uma excelente jornalista, ela é editora de livros e ela fez uma espécie de perfil da coleção do Pedro na nossa edição de março. Eu sou muito desapegada da papelada, mas eu me emociono demais de ver essas coleções. Eu também chamei para essa conversa a Silvana Goulart. Ela é historiadora, especializada na organização de centros de memória, de arquivos de empresas, de indivíduos e de instituições públicas. E ela trouxe uma perspectiva do historiador para essa conversa. Quer dizer, qual é a relevância social, cultural dos acervos privados, né? Por que a gente tem que preservar aquela nossa memória que fica no papel? E, infelizmente, as escolas de história, elas estão um pouco distantes da nossa matéria-prima de historiador, que são os arquivos. Entre os vários assuntos dessa conversa, ficou uma questão. Será que a nossa vida digital compromete de alguma forma a preservação da nossa memória para as futuras gerações? E quem está com a nossa edição de março em mãos já sabe que, além desse material sobre manuscritos, a gente publicou na capa um material sobre o direito em tempos de exceção. Essa capa foi feita para comemorar uma parceria que a 451 acabou de firmar com o LAUT, que é o Centro Brasileiro de Análise da Liberdade e do Autoritarismo. É um grupo de professores de direito, juristas, advogados, pesquisadores que estão colocando a democracia e, em particular, o autoritarismo e a liberdade no foco das pesquisas. A gente também publicou um ensaio da Luciana Silva Reis, que fala sobre o autoritarismo na época de Vargas, do Estado Novo. É bem interessante enxergar como os juristas, na verdade, são arquitetos institucionais. A gente também publicou um texto do Rafael Maffei Rabelo de Queiroz, que fala sobre a ilusão do jurista apolítico. Ele tenta mostrar como, ao longo do século XX, no Brasil, se criou a ideia de que os profissionais do direito podem ser neutros politicamente. Não existe nenhum regime autoritário que consiga sobreviver sem ter o bom respaldo de juristas, né? Todo mês, a 451 vai trazer algum material produzido pelos membros do LAUT. E para começar essa conversa que vai durar o ano inteiro, a gente convidou para o estúdio do podcast 451 o Rafael Maffei Rabelo Queiroz e a Luciana Silva Reis. Bom, e se você é fã da especialista em arrumação japonesa Marie Kondo, eu peço que você abra o seu coração para ouvir a nossa próxima conversa. A gente vai falar sobre a mania de guardar papéis antigos, uma mania que surge muito cedo na vida de algumas pessoas e que pode tomar proporções descontroladas. Então, eu estou reunindo aqui 3 feras dessa área. Estou aqui com a Silvana Goulart, que é historiadora, especialista em arquivos pessoais, arquivos públicos, arquivos de empresas, de instituições que têm relevância para a cultura e para a sociedade e que colabora com a 451. Já publicou um texto sobre um livro do Richard Cox, que é a grande autoridade internacional em arquivos, né? E estou aqui também com o Pedro Corrêa do Lago, querido colecionador, grande maníaco por papéis, né?
Com muita honra. Pedro que está lançando um livro importante, que é A Magia do Manuscrito. É isso, Pedro? É isso. Saiu no final de 2018, em inglês, e depois foi traduzido para o alemão, para o francês, para o italiano, para o espanhol, e chegou no final de 2019 em português. E o Pedro teve o seu livro não só resenhado, mas também escarafunchado pela Mariana Delfini, que está em quarentena nesse momento. Ela acaba de chegar da Europa, por isso ela mesma se impôs um isolamento por causa do coronavírus. Então a Mari está falando com a gente por internet. Oi, Mari, tudo bem? Oi, gente. Queria muito estar aí com vocês, mas vamos tentar assim. Bom, vamos lá. Eu queria falar com o Pedro. Pedro, você começou como? Foi colecionando figurinha? De onde começou essa sua tara? O começo da coleção tem muito pouco a ver com o que ela se tornou quando foi exposta em 2018 na Morgan Library de Nova York. Para mim, talvez fosse o melhor lugar do mundo para eu expor isso. Eu entrei pela primeira vez com 17 anos e vi aquele templo dedicado à conservação da Bíblia de Gutenberg, de manuscritos musicais do Mozart. Eu fiquei absolutamente fascinado. Mas o que eu colecionava eram coisinhas pequenas, porque o nome técnico que eu coleciono é, infelizmente, uma palavra que perdeu o sentido original. Quer dizer, é autógrafo. Tá? Autógrafo quer dizer, autografos vem do grego. Do grego, quer dizer escrito pela própria mão. Por exemplo, você está tomando notas, é um texto autógrafo teu, quer dizer, um texto da tua própria mão. Só que virou, como todos nós sabemos, um sinônimo de assinatura. É como de próprio punho, seria, de próprio punho seria o autógrafo. Inclusive se usa também para quadros. A discussão toda desse quadro do Leonardo, que saiu por 450 milhões de dólares, o Salvator Mundi, era quanto daquele quadro era autógrafo do Leonardo da Vinci, quanto era intervenção de outros. Só que nós evitamos, estamos usando a palavra manuscrito, estamos usando várias outras coisas, porque, infelizmente, as pessoas são obrigadas a entender, acham que eu sou um cara que colam as assinaturas num álbum, sei lá. Você está indo atrás da Madonna, pedindo autógrafo. Pois é. Então, o que eu coleciono hoje são cartas ou manuscritos ou peças que têm alguma adição manuscrita que tem um significado muito importante, porque o que faz a diferença para o autógrafo é o conteúdo. Mas e quando você era pequeno? Como é que começou isso? Quando eu era pequeno, eu era apenas um colecionador do que eu entendia que era o autógrafo, que era a assinatura. Entendeu? De quem você teve a primeira? Como foi a sua moedinha número 1 lá do Tio Patinhas? Sei lá, eu acho que era um apresentador de televisão da época. Mas, na verdade, meu irmão colecionava moedas. Minha mãe, numa decisão totalmente autocrática, mas que acabou sendo um grande favor que ela me prestou, me proibiu de colecionar selos, porque ela tinha trauma de selos, entendeu? Então eu fui lá ver no manual dos negócios o que se podia colecionar, eu vi autógrafos. Eu disse, que droga é essa? Como é que eu vou conseguir isso? Mas quando comecei com 9 anos de idade, com um álbum pequeno que eu pedia para, sei lá, um ministro vinha jantar lá em casa, meu pai era diplomata, mas era uma coleçãozinha muito incipiente. Aí tem uma segunda fase que começa com 12 anos, quando meu pai está na Europa, já num posto na Bélgica, e eu começo a escrever para as pessoas, porque eu descubro que ele tem um livro que tem as biografias e tem os endereços de todo mundo. Eu não era pré-internet. É um quem é quem daqueles... Um quem é quem, era o Who's Who, exatamente. Who's Who Internacional, que tinha as biografias das 10 mil pessoas supostamente mais relevantes do mundo, ou mais importantes, ou mais atuantes. Era interessante isso, que eu voltava para casa do colégio para ver se o Miró, se a Agatha Christie ou se a Golda Meir tinham respondido a minha carta. E respondiam? E respondiam. Todos esses aí? Todos esses aí responderam. Quer dizer, responderam. Mandavam uma coisinha qualquer. Quer dizer, às vezes tinha uma coisa mais completa, às vezes era uma foto assinada. Eu tinha um tio também que era diplomata em Londres, numa posição importante, me mandava tudo que ele recebia de carta. Uma amiga também chique lá da minha tia e da minha mãe resolveu me dar todas as cartas de pessoas famosas que ela recebia. Então, e aí com 13 anos eu descobri que existia um mercado muito ativo, e isso que determina a última fase, que seria uma fase que dura dos meus 13 anos até os meus 62, quer dizer, quase 50 anos, e que havia lojas disso, e que havia leilões. E aí, evidentemente, como não tinha um tostão, consegui gastar 2 libras num autógrafo da Rainha Vitória, um envelope que ela tinha escrito, enfim. E a primeira carta mesmo séria que eu comprei foi uma carta do Manet, que eu tenho até hoje, obviamente, essa seria a moedinha número 1, porque se eu considerar que é o que eu compro, que é realmente o mais importante, porque toda essa coleção, tudo que foi exposto em Nova York, na Morgan Library, foi comprado, entende? Então, eu gosto de falar, claro, do começo, mas o começo
tem pouquíssimo a ver com o que a coleção se tornou. Isso é uma espécie de vírus, né? Desculpe aí Já que a palavra assunto monotemático, mas a própria Mariana, né, Mari? Eu queria que você falasse um pouco sobre essa doença que você pegou do colecionismo de manuscritos, que é uma coisa que você diz na matéria, né? Depois de se enfiar no livro do Pedro, você começou já a caçar manuscritos? Eu estou pretendendo te ajudar nesse caminho. Eu quero visitar a sua coleção, Pedro. Que é o maior prazer. A gente vai combinar quando eu não estiver mais em quarentena. Claro. Então, a minha relação ainda é um pouco distante e conflituosa, porque pessoalmente eu não guardo nada. Eu sou muito desapegada da papelada, mas eu me emociono demais de ver essas coleções. E pra mim o que foi muito emocionante, que foi até o que me motivou a querer conhecer o livro do Pedro e escrever essa reportagem, foi uma exposição que eu fui na França quase um ano atrás, na Biblioteca Nacional, que o Pedro foi também, a gente falou disso, que o título era Manuscritos do Extremo. Os manuscritos expostos lá, eles estavam divididos em 4 seções consideradas extremo, né? Paixão, o perigo, a prisão e a possessão. Não tinha um texto de parede, uma etiqueta dizendo o que estava escrito ali, porque a ênfase da exposição, ou assim eu entendi, era justamente você observar a caligrafia, a emoção tentando ser transposta para a linguagem e para o papel. De repente tive uma epifania, assim como se os corpos dessas pessoas estivessem ali mesmo, através da escrita e desses momentos que elas viveram, né, extremos e que estavam tentando exprimir pela linguagem. E quando eu vi o livro do Pedro, inclusive na redação da 451, que eu estava visitando, eu imediatamente lembrei dessa exposição e quis conhecer mais por causa desse afeto, assim. Mas você acaba de traduzir um livro que está sendo lançado agora, chamado Cartas de Amor. É isso? Que é um livro daquele Sean Usher, que fez aquele livro chamado Cartas Extraordinárias, que é uma antologia de cartas da história da humanidade. E agora ele fez uma antologia especial de cartas de amor, né? E você traduziu esse livro, é isso? Eu traduzi pela Companhia das Letras. Ele fez esse Cartas Extraordinárias e ele organizou alguns outros. E eu traduzi esse das cartas de amor, que são muito variadas. E aprendi muito com elas, porque os autores dessas cartas se expressam de diferentes maneiras sobre o amor. Tem uma carta da Simone de Beauvoir, que acho que é a minha preferida, em que ela tá pedindo pra o Nelson Algren, acho que é esse o nome dele, que era o amante dela, né? Que, enfim, eles se romperam depois de um relacionamento intenso, e ela tá dizendo que ela quer voltar a encontrá-lo, mas só quando ele quiser, e que ela vai estar esperando, e por favor, me procure. É uma coisa linda, assim. Pedro, te interessam as cartas de pessoas anônimas? Sim, quando tem um conteúdo extraordinário, sim, sem dúvida. A gente sempre brinca que uma carta de um simples soldado contando a Batalha de Austerlitz vale mais do que uma carta sem interesse do Napoleão. Isso que vocês estão falando desse Sean é interessante porque o próprio livro Cartas Extraordinárias, que é tirado desse site dele, que foi uma ideia muito boa, Letters of Note, ele simplesmente vai pegando todos os livros de cartas que existem e vai procurando as mais interessantes. Ele prestou um grande serviço porque ele chamou atenção para essas cartas. Tem uma absolutamente deliciosa de um menino cubano que escreve para o Franklin Roosevelt, o presidente dos Estados Unidos na época, pedindo uma nota de $10. Ele tinha 12 anos, se chama Fidel Castro Ruiz. Quer dizer, então, você encontrar no arquivo do Roosevelt uma carta de um garoto, evidentemente, depois a coisa fica muito mais interessante. Tanto ele como você é o mesmo princípio. E as respectivas editoras estão abrindo um caminho editorial muito interessante, que é de fazer livros bonitos que mostrem essas cartas. São uma forma de o grande público tomar contato com um conhecimento que é bastante restrito aos especialistas, como a Silvana, né? Eu queria entrar primeiro na conversa de um outro jeito. Antes que o assunto saia das cartas de amor, eu trabalho com arquivos pessoais também e arquivos de criadores em geral, né? E as cartas, tem um fetiche as cartas de amor, né? Eu trabalhei na memória do metrô, da companhia do metrô, e eu lembro que uma das histórias emblemáticas de lá é que foi encontrado no Achados e Perdidos do metrô, num dos trens, né? Um pacote de cartas. E o metrô se esforçou demais para achar o dono desse pacote de cartas, porque eram cartas de amor, entende? Então, eles não queriam que aquilo se perdesse. Então, quer dizer, se a carta tem uma aura, uma carta de amor, então é fantástica. Ainda. E a relevância pública desses manuscritos todos, né? Você lidou com esses arquivos de empresas, por exemplo, que tem relevância pública, e não só do metrô. Vamos dizer, uma empresa privada, uma grande empresa, ela acumula documentos históricos, né? E nós também, como indivíduos, também
acumulamos, né? Você escreveu isso na 451 ao falar do livro do Richard Cox e cita até uns casos pitorescos de pessoas que passaram a documentar a sua própria vida em arquivos completamente malucos e tal. Por que isso tem uma relevância para a sociedade, não é só o prazer do colecionador? Porque arquivo pessoal é sinônimo de identidade, né? O Cox, naquele livro, ele trata muito de arquivos familiares. E a grande preocupação dele é perceber que a dispersão disso é muito grande, porque as pessoas contam em perder coisas. Na verdade, assim, elas dão pouca atenção para o investimento que elas têm que fazer, não só de dinheiro, mas de cuidado para manter isso. E o Cox, o livro dele é muito interessante, porque ele fala do ponto de vista de pessoas, de filósofos, de historiadores, de arquivistas. E aí ele pega aqueles casos extravagantes, né? Um cara que resolve documentar a vida dele inteira. Então ele prende uma câmera no peito e ele vai fazendo filmes do dia a dia dele. Ele guarda todos os posts que ele fez na internet até hoje. Quer dizer, é uma coisa meio patológica, mas assim, ele quer discutir. Eu acho que também é questão da discussão o seguinte: qual que é o sentido disso? O que você conserva, o que você perde? A minha bem-amada, a Marina, ela volta e meia, quando quer jogar fora um papel, eu viro pra ela e falo: isso tende a ganhar valor com o tempo. Tudo bem. Qual é o critério? Como é que a gente sabe que não ultrapassou uma certa linha de insanidade ao acumular papéis? Então, é uma pergunta que não tem resposta, porque, na verdade, esses arquivos pessoais e familiares, principalmente, eles estão calcados na coisa afetiva. E, então, isso daí é completamente subjetivo, né? E a preocupação do Cox é justamente falar com os arquivistas americanos, porque lá é um sistema que funciona, né? Os arquivos públicos muitas vezes recebem também arquivos privados. Então, ele doutrinar um pouco esses arquivistas para, na hora de avaliar arquivos pessoais, levar isso em conta, né? Toda a história, todas as biografias, tudo que a gente escreve de pesquisa é baseado em papel. Toda a história depende dos arquivos. E muita coisa importantíssima se perdeu. O Brasil tem uma cultura anti-papel. Primeira coisa que você faz quando você faz uma limpeza da casa, eu sempre ouço minhas amigas: joguei fora aquela papelada toda inútil, entendeu? Pode ser que ali no meio houvesse cartas do Castro Alves, do Nosso Tempo e tudo. Então, a quantidade de episódios que eu já ouvi falar, de coisas que são jogadas fora inutilmente. Maricondo é sua inimiga, posso imaginar. A Maricondo, eu tenho uma bonequinha voodoo que eu encho de alfinetes, porque a pobre da Maricondo está fazendo um mal enorme à pesquisa histórica. Olha, eu visitei uma senhora que tinha uma coleção de manuscritos e ela me vendeu uma grande parte. O antepassado dela era um grande jurista, que por acaso era o melhor amigo do Rui Barbosa. E tinha uma pilha assim de cartas do Rui Barbosa para o melhor amigo, desde a infância, na Bahia. Quer dizer, o Rui Barbosa se abrindo para o melhor amigo como ele nunca se abriu para ninguém. Quer dizer, toda a vida emocional dele, tudo que realmente importava para ele estava ali. Ele disse: isso eu não vou lhe vender porque eu vou dar para a casa Rui Barbosa. Eu disse: a senhora tem toda a razão. Mas aí o que acontece? Eu vou visitá-lo uma semana depois, e aí a senhora doou? Não, você não sabe o que aconteceu. Eu botei numa sacola de papel de supermercado, o porteiro passou, achou que era lixo e mandou embora. Aquilo tinha sobrevivido 150 anos, mas foi vítima do preconceito brasileiro de que papel velho só pode ser lixo. Mas vão dizer que é um preconceito que não vem só das classes populares, não é só da empregada, da família, não, claro porque que o próprio Rui claro, Barbosa é responsável por um crime. Queimar, mas aí tinha um motivo político. Vamos lembrar o ouvinte que não conhece a história. O Rui Barbosa determinou a queima de todos os arquivos sobre a escravidão no Brasil. Ainda assim sobrou muita coisa, mas era o que estava nos arquivos públicos, porque ele queria evitar justamente qualquer tipo de processo dos antigos donos para tentar recuperar os escravos. Então ele tinha pelo menos um motivo, mas ele fez um grande mal à história. Há um dano à memória do país, que até agora está sendo recuperado, ainda não foi plenamente recuperado. Ultimamente, as pesquisas de censo, né, Silvana, você tem algum contato com isso? Têm sido revolucionadas pela circulação de novas listas de pessoas escravizadas que vinham nos navios negreiros e tal. Olha, esse é um bom gancho para eu entrar no meu assunto, né? Porque eu sou arquivista. Na verdade, a questão do arquivo ela é tão orgânica que você vai achar a questão da escravidão nos arquivos da instrução pública, de saúde. E as pessoas enfrentam pouco isso, porque, na verdade, são massas documentais. Eles são de uma riqueza imensa. Né? No arquivo mas, Silvana, isso me leva... Desculpe, eu estou entrando no teu assunto, mas é justamente porque eu estou saindo do meu. Eu, se tiver que empunhar uma bandeira, além das óbvias que a gente tem que empunhar no Brasil, eu empunharia justamente a bandeira dessas
dezenas de milhares de historiadores que a gente forma todos os anos e que ficam repetindo fórmulas do Bourdieu, ou sei lá, que não tem absolutamente nada a ver, e ninguém ensina eles poderiam achar isso fascinante, porque afinal de contas eles estudaram história, a desbastar um simples documento do século XIX que é perfeitamente legível e que tem essa formação, não tem um medo de ter que ler papel antigo. Ninguém mostrou para eles como é fascinante trabalhar esse tipo de material e fazer as descobertas. Infelizmente, você tem toda a razão. Eu acho que uma coisa que intimida muitas pessoas é porque o documento, ele tem um contexto. Se a pessoa não entende o contexto daquele documento, ela simplesmente não vai saber o que é que ele pode responder e o que não pode. Por coincidência, eu trabalho com o arquivo pessoal do Fernando Henrique Cardoso, porque ele é um arquivo privado de interesse público. Essa documentação, uma grande parte dela já está na internet. E a gente vive uma luta na fundação, que tem o nome do presidente, para poder chamar a atenção sobre esses documentos. Quer dizer, eles, como isso foi feito tudo com verba pública, isso está tudo colocado na internet, mas é uma luta, porque assim, as coisas não são exatamente fáceis. E, infelizmente, as escolas de história, elas estão um pouco distantes da nossa matéria-prima de historiador, que são os arquivos. Eu encontrei nas minhas pesquisas, li alguns artigos, visitei sites vendo revistas, inclusive das instituições, e a revista do IEB, do Instituto de Estudos Brasileiros, é uma de que eu gosto bastante. E em dezembro de 2018, eles lançaram um número 71 que tem um dossiê sobre mulheres nos arquivos. Chama Mulheres, Arquivos e Memórias. E foi organizado por duas professoras, a Ana Paula Cavalcante Simeone, do IEB, e a Maria de Lourdes Eleutério, da FAAP. A Silvana talvez as conheça. E a minha pergunta é para os dois, justamente porque nesse dossiê destaca-se a ausência ou a invisibilidade ou a pouca presença de mulheres nos acervos. E eu tô fazendo essa pergunta porque o Pedro, quando a gente conversou, falou justamente que ele talvez tenha a maior coleção de manuscritos de mulheres do mundo. E eu falei, puxa, que curioso. E ele me respondeu, não, porque metade do mundo é de mulheres, porque eu não teria, a metade da minha coleção não seria de mulheres. E é justamente porque os acervos públicos não são metade de mulheres. Então eu queria que os dois falassem sobre isso, queria saber se o Pedro teve dificuldade em encontrar manuscritos de mulheres, de que tipos de mulheres, que tipos de manuscritos, e da Silvana também sobre os acervos públicos. Tecnicamente, o que acontece é que os acervos públicos, eles têm muito documento administrativo. E se a gente pensar que os arquivos recolhiam antes também, que a história, a historiografia, era voltada até o meio do século passado para a história política, então aí a ausência se explica por causa disso, né? Quer dizer, se hoje a gente não tem representatividade, o que dirá antes, né? Claro. Hoje estão aparecendo mulheres pintoras, quer dizer, estão sendo redescobertas. Se você pensar também que houve, mas que a valorização era muito relativa, né? A ausência das mulheres reflete a ausência forçada delas. O lugar onde elas se expressaram melhor foi na literatura. Agora, evidentemente, o reconhecimento, a fama, a reputação era concedida com muito mais generosidade para os homens do que para as mulheres. Quando eu era garoto, por exemplo, a Frida Kahlo era uma nota de rodapé na biografia do Diego Rivera. Hoje, o Diego Rivera é o marido da Frida Kahlo. Mas como isso fica representado nos manuscritos, se os documentos vão sendo perdidos, em que medida a gente ainda pode descobrir alguma coisa, não só uma revalorização da figura da mulher, né, dessas mulheres históricas, mas a recuperação desses arquivos e desses manuscritos, né? Em que Você falou a palavra possível? certa, perdidos. Quer dizer, eu te diria que eu não tenho muita esperança. Muita coisa de mulher foi simplesmente jogada fora porque as mulheres não eram reconhecidas em seu tempo. Então, ninguém daria importância para um manuscrito de uma mulher que hoje... A própria Clarice, que era considerada e reconhecida em vida, ela tem hoje um reconhecimento incomparavelmente maior do que na época dela, porque, inclusive, o momento é propício. Eu tenho uma teoria. Eu acho que, assim, colecionar coisas sobre si mesmo também, porque eu também fico o tempo todo muito ligada em arquivos pessoais, porque é meu métier. Eu acho que o homem, é muito mais comum para um homem se monumentalizar no sentido dele saber que ele vai ser uma pessoa lembrada, que vai ser falada, que tem uma importância dentro da família, na sociedade, né?
E a mulher se minimiza, né? Ou muitas vezes, quer dizer, eu estou falando de um tempo anterior, porque hoje a gente tem uma novas gerações aí com outra postura completamente diferente. E outra grande escritora que tem nas cartas uma parte central da sua obra é a Elizabeth Bishop, que é a homenageada da Flip. E as cartas dela são absolutamente maravilhosas. Foi daí que veio essa polêmica também em torno das opiniões políticas dela e tal. A Elizabeth Bishop e a Clarice justamente fazem parte da minha nova exposição, quer dizer, a exposição que houve em Nova York foi transformada para o público brasileiro. Eu tirei 40 peças que eu achava que tinham menos interesse, guardei só as mais importantes. É sua a famigerada carta não, sobre a famigerada carta sobre a Revolução não, mas aquela do país curioso e mistura do século XVII, pobreza abjeta junto com a modernidade extraordinária. Quer dizer, essa é o parágrafo que eu vou expor, aliás, no Sesc. Está para abrir no dia 23 de abril, vai chamar também A Magia do Manuscrito, é no Sesc da Avenida Paulista. Esperemos que vá abrir, né? Também temos essa dúvida hoje em dia. Mas em todo caso existe o livro. Só para lembrar que a Elizabeth Bishop, ela era muito consciente desse uso póstumo das cartas, tanto é que ela mandava destruir qualquer documento que ela não quisesse preservar, inclusive os cheques que ela assinava, ela pedia ao banco que devolvesse depois da compensação, para que ela destruísse e aquilo não se tornasse um autógrafo que o Pedro pudesse comprar na internet. Ela dificultou muito minha vida, mas mesmo assim eu peguei várias coisas dela, que são raras. Muito bem, eu queria agradecer vocês. Vamos então conhecer os arquivos brasileiros. A gente vai fazer uma seleção na 451. Eu convido o Pedro, a Mariana e a Silvana a indicarem arquivos online para a gente conhecer esses manuscritos. A 451, como todo mundo sabe, tem o seu título inspirado no livro Fahrenheit 451, que é a temperatura na qual o papel entra em combustão, né? Não sei se é menos de 1000 graus, me parece. Mas é a temperatura necessária para queimar o papel. E a gente está aqui justamente para não deixar que isso aconteça, né? Muito obrigado, então, ao Pedro Corrêa do Lago, que está com o livro e a exposição A Magia do Manuscrito. O livro saiu pela editora Taschen. Silvana, muito obrigado. Mariana, muito obrigado. Obrigada. Obrigado. Bom, e no momento em que este programa está sendo publicado, dia 20 de março, o país vive a gravíssima crise do novo coronavírus. A redação da 451 está toda trabalhando de casa, em regime de home office, mas a gente intensificou as publicações no nosso site. A gente está em isolamento, mas não está isolado. E aqui eu queria chamar a nossa comunidade a se manter unida, a não se desagregar nesse momento grave que todos estamos passando. Uma das consequências de uma crise como essa sobre projetos independentes, projetos de cultura e de jornalismo, como a 451, é a fragilização ainda maior do fluxo de caixa e da nossa vida financeira. Então, por isso, eu faço um apelo. Assine a revista 451. A gente armou um esquema especial de entregas na cidade de São Paulo e também está ativos no nosso site. Estamos produzindo a nossa edição de abril e de maio, também já está a caminho. Não vamos parar por causa disso. Não se esqueça também que o Jornaleiro da Esquina, que é a livraria do bairro, estão ainda de portas abertas e que eles estão precisando de você para que a vida continue a ser como ela era antes. Bom, e quem está com a nossa edição de março em mãos sabe que a 451 acabou de firmar uma nova parceria com o Centro Brasileiro de Análise da Liberdade e do Autoritarismo, o LAUT. Todo mês, a 451 vai trazer algum material produzido pelo LAUT. Nessa primeira fornada, a 451 publicou uma linha do tempo do autoritarismo brasileiro nos últimos 100 anos. Eles partem lá da década de 1920 e chegam até os dias de hoje, mostrando como o autoritarismo é uma constante na nossa história. Muito bem, aqui eu estou recebendo dois dos nossos mais novos parceiros e colaboradores. Rafael Maffei Rabelo de Queiroz, que é professor de Direito e um intelectual muito atuante nos últimos tempos aí na imprensa, nós vamos falar sobre isso. E também estamos aqui com a Luciana Silva Reis, que é professora de Direito também. Vocês são juristas, é isso, Luciana? Podemos chamar assim, não? Somos professores de Direito. Eu tinha um professor que dizia que jurista é quem empresta dinheiro a juros, né? Então, jurista não é uma profissão. É que nem craque de futebol, né? Ninguém se auto-intitula. Bom, enfim, e é sempre uma honra para a revista dos livros ter professores em seu podcast, mais uma vez, para explicar para a gente o que está acontecendo no país. Vocês acabaram de formar o LAUT, que é um acrônimo, né? Uma palavra que junta as letras de liberdade e autoritarismo.
Por que, Luciana, juntar essas duas palavras nessa sigla? Bom, vou começar falando da coisa boa, então, né? Liberdade. A gente acha que ainda falta no nosso debate público uma noção consistente sobre, inclusive, quais são as nossas liberdades constitucionais, quais são os nossos direitos de liberdade e o que efetivamente eles significam, né? Então, digamos, uma doutrina das liberdades é algo que a gente valoriza e é algo que a gente busca fomentar. De outro lado, claro, o autoritarismo é uma onda crescente no mundo hoje, associado aí o que algumas pessoas chamam de populismo, né, também. Eu acho que faz sentido a gente falar numa ascensão de autoritarismos, né? De governos, então, que, se a gente for falar de uma maneira bem simples, eles suprimem liberdades, né? Então, na nossa posição de professores de direito, é importante tratar desses temas no nosso meio. Rafael, você no seu texto, você diz que quando você foi estudar direito, você se deu conta de que um dos temas aí que você tem interesse, que é a democracia, não está exatamente em nenhuma ementa de curso, talvez, das faculdades de direito, é isso? É um tema que, na divisão dos saberes, assim, das ciências humanas e das ciências sociais aplicadas, acabou ficando mais para o pessoal da ciência política do que para a gente do direito. A gente no direito costuma ter uma visão muito simplória de democracia, até para fins pedagógicos mesmo, né? Então é um regime que tem uma certa proteção a liberdades fundamentais e uma certa forma de você promover a escolha de quem vai ocupar o poder e a rotação de quem vai ocupar o poder. Então isso pra gente é algo que tá lá atrás e que a gente não é habituado a internalizar nas nossas reflexões cotidianas sobre o exercício de poder. E quando você vive um contexto em que esse pressuposto começa a rarear, você percebe a falta que isso te faz. É benéfico que a gente fomente uma cultura de reflexão sobre liberdades. Eu acho que a prova disso é o quanto muita coisa autoritária tem sido feita no Brasil em nome de liberdades e em nome do que seria o liberalismo, né? Essa questão que o Rafael trouxe é fundamental e é bem interessante a gente pensar em termos geracionais. Como ele mencionou, a nossa geração entrou nas faculdades de direito como se estivesse tudo já resolvido em termos de política democrática. E a gente percebe que essa foi uma ilusão mesmo, que se desmontou ao longo dos últimos anos. Muitas das pessoas que passaram pela faculdade de Direito nessa época ainda não se deram conta, né, de como essa ilusão se desmontou. A nossa ideia é justamente dizer: precisamos pensar sobre o autoritarismo no direito. E você acha que a nossa geração, essa geração que nasceu no final dos anos 70, começo dos 80, não tem a noção da democracia como uma conquista? Eu acho que certamente, vou falar um pouco da minha geração, especificamente, segunda metade dos anos 80, nascidos na segunda metade dos anos 80. Desculpe te colocar nos anos 70, imagina. Pessoal. A minha geração, especificamente, certamente tem um pouco dessa fantasia, né? E não entende o processo histórico, realmente, de constituição de uma democracia pós-88, né? Então, é justamente a isso que eu me refiro quando eu falo que a gente se formou no direito um pouco nesse contexto. Você, Rafael, você chegou a ser um cara pintada para derrubar o Collor nos anos 90? Não, tem uma história pessoal curiosa com isso, né? O meu falecido pai era apoiador entusiasta do Collor e continuou, assim, fã do Collor por toda a sua vida subsequente, né? Eu sou de 78, eu tinha 12, 13 anos de idade, então, assim, aquilo me parecia algo muito incômodo, mas eu ainda estava numa fase, com 12, 13 anos, você ainda é muito dependente, né, dos juízos, das visões de mundo que vem da sua família. Quando me casei em 2005, meu pai, semanas antes da data do meu casamento, descobriu que estava com uma doença terminal e que ele teria semanas de vida. Portanto, havia uma corrida ali entre a data do meu casamento e a morte previamente anunciada do meu pai. E o meu pai, quando ainda estava bem, me chamou um dia, falou: eu quero te pedir uma coisa. Posso convidar o Collor pro seu casamento? E aí, ele foi? Não. Nem mandou um faqueiro, não mandou nada? Nada. Poxa vida. Falei, olha, vou ter que faz outro último pedido aí. Agora, acho que um pouco disso que a Luciana falou tem muito a ver também com o perfil que configura as faculdades de Direito. Ainda hoje, mas eu acho que mais ainda na nossa época, não eram compostas nem por estudantes, nem por professores que viviam nas suas vidas as facetas do autoritarismo que continuaram sendo praticadas sob a Constituição de 88, como o Conrado muito bem mostra no texto. Então, para nenhum aluno dos 450 estudantes que se formaram comigo nas
São Francisco em 2002, violência policial era um problema real. E isso tem um impacto decisivo sobre o tipo de debate e o tipo de cultura que é gerado dentro de sala de aula e que faz com que as pessoas sejam chamadas a refletir sobre o que o direito tem a dizer sobre aquilo. Então, assim, aquilo era uma coisa distante e alheia à nossa realidade. Tem um episódio que aconteceu na primeira turma que eu tive com alunos cotistas. E eu falava um pouco sobre como provas influem no processo de interpretação do direito. E um aluno falou, olha, professor, mas como é que a gente faz para provar uma coisa que não é documentada? Por exemplo, como é que eu faço para provar que um segurança no supermercado me segue porque eu sou negro, se eu quiser processar esse supermercado por alguma prática discriminatória? E aquilo deu uma incendiada na sala, porque era um debate que dizia respeito a muitas pessoas que estavam ali dentro e que nunca, em 20 anos de experiência docente anterior que eu tive, tinha sido suscitado dentro de sala de aula, porque aquilo era um problema que não era um problema real das pessoas. E a nossa geração vivia numa zona de conforto em que esses problemas de autoritarismo que impactavam outras pessoas não chegavam nas faculdades de direito, porque o público que era impactado por esses problemas não chegava às faculdades. A sala de aula está mudando, né? Vocês estão vendo isso, radicalmente. Né? A própria Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo está mudando. Isso é em razão das políticas de ação afirmativa, das cotas. A diferença de ambiente é brutal, é muito grande. Mas é interessante porque esse movimento parece estar um pouquinho na contramão do país, né? Porque a gente está vendo o autoritarismo se infiltrando em todos os lados, né? Um pouco do desespero que a gente vê hoje é você ver que tem pessoas da família ou no trabalho. O que o direito pode fazer para barrar esse tipo de autoritarismo que está surgindo justamente na sala de aula, por exemplo, escola sem partido, né? A gente vê o ministro da Educação combatendo os livros didáticos, dizendo que vai limpar os livros didáticos. Isso não pode ser barrado? Olha, a resposta a essa pergunta é complexa porque são vários níveis, né? Primeira coisa que eu acho importante fixar é, no sistema político brasileiro, presidentes têm muito poder. Os ministros têm muito poder e muito do dinheiro que faz com que o sistema de educação brasileiro, do ensino fundamental e médio ao ensino superior, à pós-graduação, sejam possíveis, né, e consigam produzir resultados bons, depende do Estado colocar aquilo como prioridade dentro da sua agenda. E, ultimamente, a gente tem visto um padrão de escolhas da administração pública para a área de educação que nos faz seriamente pensar se as pessoas que são escolhidas para essas áreas, a começar pelos ministros, né, são escolhidas pela sua competência ou pela sua incompetência. Dentro de políticas públicas específicas, toda vez que você identifica violação a alguma norma constitucional, isso é suscetível de apreciação judicial e pode ser barrado, né? Agora, quando a gente está nessa fase, a gente está num regime de contenção de danos. A gente está lutando para não deixar que as coisas se destruam e não propriamente para promover ou construir nada, que é o que efetivamente a gente precisa fazer em qualquer política pública e especificamente na educação. Agora, a verdade é que escolas, principalmente escolas privadas, também operam muito na base de uma demanda de mercado. Tristemente, existe uma grande demanda por uma concepção mais autoritária de ensino que espera que a escola reproduza os valores da família. E quando tem um corte de verbas, por exemplo, isso não é uma clara intervenção na liberdade acadêmica? Essa é uma questão bem interessante, tanto quanto controversa, né? Porque quando a gente fala do corte de verbas, como o Rafael estava se referindo, a gente está falando aí de uma dimensão, em tese, de política. E aí a gente precisaria, então, provar, como o Rafael estava dizendo, que existe um direcionamento nessa política, né? Que essa política não foi feita atendendo ao interesse público, né? Mas foi uma política direcionada de perseguição. Até porque não faltam, como até ressalta o Rafael no texto dele, pareceres que volta e meia corroboram atitudes autoritárias, né? Você fala disso no seu texto, como o saber jurídico e as profissões jurídicas são instrumentalizadas para implantar o autoritarismo. Não existe nenhum regime autoritário que consiga sobreviver sem ter o bom respaldo de juristas, né? O direito ajuda regimes autoritários a se institucionalizarem e a conseguirem colocar no piloto automático um modo de supressão de liberdades, né? Então, o regime da apartheid na África do Sul, a segregação racial no sul dos Estados Unidos, a escravidão no Brasil, tudo isso era suportado por argumentos jurídicos de construções sofisticadas. E esse terreno duvidoso te permite, como poder executivo,
Esse fica em debate, né? Isso, você tem como, né? Você pega um argumento que juridicamente não para em pé, bota ele num parecer produzido por um jurista e aquilo faz com que a conduta do agente público já não seja inequivocamente legal. O seu texto na edição de março fala sobre isso, né, Luciana? Sobre como Oliveira Viana foi um jurista que atuou a serviço do autoritarismo de Getúlio Vargas, né? Sim, no caso do Oliveira Viana, ele serviu justamente como essa pessoa que cria as condições institucionais, né, para um projeto tal e qual. No caso, um projeto autoritário, que naquele momento tinha uma finalidade que se colocava como legítima, que se via como legítima, porque o que se dizia necessário era modernizar uma nação muito arcaica. É bem interessante enxergar como os juristas, na verdade, são arquitetos institucionais, né, e como eles são necessários para realmente fazer com que o ímpeto autoritário se efetive no mundo real. O direito também forma pessoas que ocuparão posições de enorme poder dentro da nossa sociedade. A mais simbólica delas talvez seja ministro do Supremo Tribunal Federal, que são objeto de escolha presidencial. E quando você percebe que existe uma dinâmica de valorização de atitudes autoritárias pelo próprio presidente da República, isso gera uma certa corrida para que pessoas que aspiram esses cargos mostrem que estão dispostas a embarcar neste autoritarismo para serem consideradas para essas posições. Agora, o que eu acho que acontece em relação a essa cultura jurídica autoritária, no certo sentido, porque se vê, o juiz acha que pode participar de um evento político, ele pode antecipar opiniões, ele pode antecipar votos, né? Tem uma ligação muito grande com problemas de formação da classe jurídica que começam na faculdade de Direito. Então, as faculdades de Direito deviam ensinar alguns pontos básicos sobre ética. Não tem aula de ética na faculdade de Direito? Hoje, o que se ensina por ética na faculdade de Direito, muitas vezes é uma leitura do Estatuto da Ordem dos Advogados, né? Isso sempre foi relegado, né? A irrelevância. Então, esse lado de você ensinar que o direito é uma técnica que acarreta responsabilidades é muito deficitário nas nossas faculdades. E não se chega, a meu ver, perto de existir no Brasil uma preocupação na nossa cultura jurídica com essas questões de ética profissional. E a Constituição tem sido muito criticada nos últimos anos no Brasil, né? Principalmente pelo lado que reivindica o liberalismo, né? Dizendo que a Constituição ela é engessada, é utópica, tem apelidos jocosos. Ela vai sobreviver, essa Constituição de 88? Acho interessante, porque uma crítica muito comum é de que a Constituição é longa demais, que ela constitucionalizou coisas demais. E aí, se você vai para a teoria constitucional comparada, você percebe que a Constituição não é tão longa assim. E não é uma Constituição que tenha características em si que a façam ser uma Constituição frágil. A gente já passou por muitas turbulências políticas no país ao longo dos últimos anos, né? 2 impeachments. E a Constituição continua aí. Então, eu acho que é o momento de a gente reivindicar o ideário que a gente tem disponível, né? E reivindicar os valores que estão constitucionalizados. E abandonar de vez esse discurso de que o direito é uma técnica neutra, né? E de que o direito não pode se imiscuir com ideologias, né? Na verdade, o direito, ele é sim uma técnica, mas ele é uma prática política também. Isso é importante para se ter justamente a consciência de que você é uma pessoa com poder e você é uma pessoa tecnicamente instruída. A gente precisa, então, tomar consciência disso, né? E lutar para que a cultura jurídica seja uma cultura de fomento de direitos e de fomento da legalidade e de fomento da democracia constitucional. Eu acho que o maior risco que existe à Constituição hoje é o fato de que a Constituição brasileira funcionou como um acordo de mediação de conflitos políticos e de possibilitar a promoção de interesses de grupos diferentes ao longo do tempo. Mas, como qualquer, na verdade, regime democrático, promover mudanças e fazer com que interesses sejam atendidos, às vezes interesses de grupos diferentes, dá muito trabalho político. E o principal encarregado
deste trabalho é justamente o presidente da República, que tem a grande função de conseguir fazer com que o Congresso trabalhe em sintonia com uma pauta do governo, no sentido de chegar a arranjos que sejam mais benéficos possível para a maior quantidade de grupos. E este é um trabalho ao qual, na minha opinião, o governo Bolsonaro renunciou. E a gente está chegando em duas reformas que estão sendo anunciadas que são politicamente muito difíceis. Uma reforma administrativa e a outra reforma tributária, que envolve mexer nas finanças de todos os estados e de todos os municípios do Brasil. Eu acho que existe um risco real de que essas propostas não consigam andar a contento e que a conta disso recaia no desenho da Constituição, que tem um federalismo muito engessado do ponto de vista tributário e financeiro. Quando você começa a juntar um ambiente politicamente depreciado com uma grande quantidade de interesses econômicos em desmontar o que existe de proteção constitucional, a chance de você ter uma maré pública mais favorável à desconfiguração da Constituição ou até a substituição da Constituição por uma outra é maior. Bom, então, diante disso, vamos defender a Constituição. Vamos acompanhar o trabalho do Laut. Sejam bem-vindos, então, a 451. A gente todo mês vai publicar materiais de vocês, as pesquisas, artigos, resenhas. O que não está faltando é livro sobre autoritarismo, então, né, Rafael? Esse é o problema. Isso, enfim, seguramente vai gerar uma cooperação muito bacana e proveitosa para mim, para Luciana, para todo mundo do Laut, espero que para a revista e seguramente para os leitores. Legal, muito obrigado. Para nós, essa parceria é super importante, vocês são muito bem-vindos, porque vocês são brilhantes. Eu quero também agradecer de público ao Paulo e a 451 pela oportunidade que a gente tem de mostrar que nós do direito somos legais. Tem um trocadilho infame, né? Infame, é verdade. Nós do direito somos legais. É isso aí, o direito é super legal e a gente vai publicar muita coisa junto. Então fiquem de olho, todo mês tem colaboração do Laut na 451. Eu queria pedir para vocês dizerem quem são os outros membros do Laut. A Clarissa Grossa, a Adriane Santos, a Bruna Angotti, a Natália Pires, o Luiz Guilherme Paiva, o Felipe de Paula e a Karina Oliveira, que é nossa E existem outros projetos do Laut, no qual a gente está envolvendo outras pessoas. Então o Laut vai ter um podcast, vai se chamar Revoar, Diálogos sobre Liberdade e Autoritarismo. E a primeira temporada temática vai ser sobre discriminação. Será feito por mim, pela Natália Neres, que é uma pesquisadora do Internet Lab, uma outra instituição da sociedade civil muito bacana. E o Yuri, que é um estudante de terceiro ano da graduação da São Francisco, que queria ter sido jornalista e foi fazer direito e agora vai ser pesquisador do podcast. Quando estrear, a gente chama aqui os nossos ouvintes para seguir também o podcast do Laut, Revoar. Belo título. Obrigado. Valeu, obrigado. É isso aí, chegamos ao fim do 4º programa da 2ª temporada do 451 MHz. O nosso próximo episódio vai ao ar daqui 2 semanas, no dia 3 de abril. O 451 MHz é uma produção da Rádio Novelo para a Associação 451. E eu sou o Paulo Werneck.